Muito bom dia, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, boa madrugada, boa semana, um bom mês e um bom ano. Que esse ano seja um ano de renovação íntima. Que você possa comprar uma vassoura nova, varrer aí dentro. Varrer o seu coração, varrer a sua alma, tirando as impurezas e as ferrugens, tirando as podridões, os maus pensamentos, o orgulho velho, o orgulho novo, o ciúme, a inveja, a intolerância, que você possa começar a fazer essa higiene interior. Porque Deus criou o Espírito para a eternidade, que somos seus filhos. O que muda é o corpo de carne. Quando ele está cansado, ele volta ao pó. Mas o Espírito continua o mesmo, com todas as suas responsabilidades boas e as responsabilidades ruins, com todos os defeitos, as agressões, os crimes, as intolerâncias, as burrices que fazemos, as teimosias que fazemos, nós temos que começar a varrer para limpar a criatura por dentro e aqui semear o reino do Senhor, para que saia luz, a luz bendita dos atos advindos das leis divinas e das leis do Estado democrático de direito, que também são divinas. Deus permite a democracia para que aprendamos a viver fazendo as leis boas para todos, nos tratando a todos como irmãos, respeitando os direitos fundamentais de todos nós. De todos nós. Estamos comemorando o dia 18 de abril de 1857, quando depois de mais de 9.000 anos, a sociedade atinge o auge do seu conhecimento. Abre para o mundo aquilo que Jesus prometeu, que iria nos enviar o Consolador prometido, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. São os livros básicos da doutrina espírita, do Consolador prometido, que veio fechar pedagogicamente o cristianismo primitivo, o cristianismo de verdade, aonde estão impressas, ensinadas em todos os sentidos pedagógicos as leis de Deus. Olha o que diz, olha o que diz. Esse livro aqui é uma preciosidade. O Livro dos Espíritos na tradução de J. Herculano Pires, bacharel e licenciado em filosofia pela Universidade de São Paulo, um dos maiores filósofos que o Brasil já teve, talvez um dos maiores estudiosos do cristianismo e da doutrina espírita em sua pureza doutrinária. Ele diz assim: com este livro, a 18 de abril de 1857,
raiou para o mundo a era espírita. Raiou para o mundo a era espírita. Só não vê isso os espíritas que não querem estudar. Só não vê isso os cidadãos do mundo que não querem conhecer as leis verdadeiras de Deus. Raiou para o mundo a era espírita. Para com o negócio de palestra, para com o negócio de congresso, de seminário. Estude os livros seguros de 1 a 4 horas por dia na sequência. Só aqui são 1.019 perguntas, 5.000 itens a serem estudados, apreendidos, compreendidos, assimilados pedagogicamente e praticados. Só quando você estiver praticando de verdade, conscientemente, esses ensinos, é que aí você estará praticando a caridade. Daí a afirmativa que fora da caridade não há salvação. Nele se cumpria a promessa evangélica do Consolador, do Paracleto ou Espírito da Verdade. Dizer isso equivale a afirmar que o Livro dos Espíritos é o código de uma nova fase da evolução humana. Preste atenção, senhores e senhoras, jovens. Não percam tempo com o Velho Testamento. Olha só, o Livro dos Espíritos é o código de uma nova fase da evolução humana. É exatamente essa a sua posição na história do pensamento. Este não é um livro comum que se pode ler de um dia para o outro e depois esquecer num canto da estante cheia de teias de aranha, como nós temos feito. A maioria dos diretores e das diretoras tem feito isso. Eles decoram um pedaço e aí toda vez que faz uma oração, repete aquele pedaço. Nem entenderam nada, nem sabem o significado daquilo. Este não é um livro comum que se pode ler de um dia para o outro e depois esquecer num canto da estante. Nosso dever é estudá-lo todo dia de 1 a 4 horas, na sequência, treinar 20 horas os seus ensinos e meditá-lo, lendo-o e relendo-o constantemente. Quem fala isso é J. Herculano Pires, o verdadeiro filósofo, formado na USP, um dos maiores estudiosos da filosofia e do cristianismo e do espiritismo no mundo. Sobre este livro se ergue todo um edifício, o da doutrina espírita. Ele é a pedra fundamental do espiritismo e o seu marco inicial. O espiritismo surgiu com ele e com ele se propagou, e com ele se impôs e consolidou no mundo. Antes deste livro, não havia espiritismo, e nem mesmo esta palavra existia. Falava-se em espiritualismo e neoespiritualismo, de maneira geral vaga e nebulosa. Os fatos espíritas que sempre existiram eram interpretados das mais diversas maneiras. Mas depois que Allan Kardec, o pedagogo, o grande filósofo, o aluno de Pestalozzi, o lançou à publicidade,
contendo os princípios da doutrina espírita, uma nova luz brilhou nos horizontes mentais do mundo. Meus irmãos, é isso que nós precisamos entender, o porquê do estudo. Como que se estuda? Não é uma leitura qualquer. O porquê que se estuda. Olha o que diz. Olha o que diz Viana de Carvalho. Olha o que diz Viana de Carvalho através da mediunidade de Divaldo Pereira Franco, à luz do Espiritismo. Codificação espírita, Crisma na Índia, Tales em Mileto, Hermes no Egito, Lao-Tse na China, Zoroastro na Média inquirem as razões da vida e pesquisam. Jesus, dos cimos, inspira a linguagem espiritual e corporifica nos códigos que passam a nortear o espírito humano nos rumos do futuro. Olha a importância fundamental de se estudar de 1 a 4 horas todo dia o Espiritismo. Moisés no deserto, Manu ou Manés na Pérsia, Hammurabi na Babilônia, Sócrates em Atenas pensam e indagam, e celestes prepostos do rei ignorado falam, inscrevendo leis na sociedade e conceitos filosóficos que impregnam as almas no roteiro do porvir. E deles a Jesus na Galileia, como do itinerante da verdade ao conhecimento moderno, gênios e santos solicitam esclarecimentos que são atendidos pelos mensageiros da providência, ampliando as veredas humanas para a posteridade. No entanto, entre as revelações da vida abundante, o Ocidente selecionou os 3 códigos de sabedoria que melhor definem o estado evolutivo do pensamento espiritual na Terra, na face da Terra. O mosaísmo, que fala da necessidade palmar de justiça no oceano tenebroso das velhas civilizações, sacudidas pela barbaria e pela violência. O cristianismo, que significa o bálsamo de amor, a espargir bênçãos de esperança entre algozes e vítimas superabundantes nos ciclópicos estados sociais. E o Espiritismo, que faz a aliança da justiça com o amor, que faz a aliança da justiça com o amor, a esparzir bênçãos de esperança entre algozes e vítimas superabundantes nos ciclópicos estados sociais. E o Espiritismo, que faz a aliança da justiça com o amor, da lei severa com a piedade, vinculando a punição à caridade e abrindo novos horizontes de entendimento para a atormentada mente, abraços com reajustes emocionais e malogros morais. Moisés traz a lei. Moisés traz a lei. Homem e legislador, médium da vida e cidadão do mundo menor. Demiurgo na sua pequenez, homem na sua grandeza, fala do céu e detém-se na terra. Recebe o decálogo
e conduz matanças. Prega a justiça e acumplicia-se com gênios da maldade na defesa da terra de Canaã. Vê Israel, e com a visão empanada pelo anjo da morte, não consegue pisar o solo da terra prometida. Jesus é o Filho do homem. Jesus é o Filho do homem. É o Espírito mais puro que Deus enviou à terra para nos ensinar as suas leis, para deixar aqui de vez todos os ditames, todos os parágrafos, todos os ensinamentos da lei maior, a lei de Deus, a lei do amor, a lei da caridade. Jesus é o Filho do homem. Elege a manjedoura como berço e a cruz infamante como porta para o túmulo. É o enviado e tudo faz em nome de quem o enviou, sempre respeitando o seu Pai, o Criador. Prega a justiça e vive-a no amor. Sofre e não permite que o sofrimento magoe, sem que suas mãos não mediquem. Ama e ama, e sobrevivendo à sepultura vazia, lança-se na busca aos corações dos companheiros que se demoravam atemorizados, para alçar-se mais tarde em deslumbrante entardecer aos cimos sublimes. O professor Rivail é homem e mestre, homem que vive consciente os deveres éticos da sociedade do tempo, e mestre que leciona as crianças e adolescentes. Não prega a justiça, cultua nos atos, não fala do amor, expande-o no santuário da escola. Chamado a dilatar o reino dos céus entre os homens, apaga-se para que surjam os verdadeiros heróis que o mundo parece ignorar, os espíritos superiores. E mergulhado em sublime anonimato, esquece-se de si mesmo para assinar-se como o servidor do remoto passado gaulês, Allan Kardec, propagando o espiritismo que dispõe dos liames capazes de atar a fé à razão, a filosofia à religião, a justiça ao amor, ante a mensagem da reencarnação em harmonioso conjunto de sabedoria e bondade de que a humanidade inteira sente necessidade. Vejam a beleza do espiritismo. Isso é que é filosofia profunda, religião no seu mais puro entendimento. Ciência, mostrando como funcionam todas as leis de Deus. E quando o cristianismo emurchecido caminhava para o esquecimento, aparece na terra o Consolador prometido. A doutrina espírita, meus senhores, minhas senhoras, meus jovens, todas as religiões deveriam ler esse cristianismo que é o verdadeiro, esse que não conta mentira, que ninguém precisa decorar nada, que não precisa subir em palanques, que não precisa fazer igrejas, santuários de ouro, de vidros caríssimos. Só precisa aprender a amar, a cumprir as leis de Deus, na teoria, na prática, mostrando que fora da caridade não há salvação. E quando o cristianismo emurchecido
caminhava para o esquecimento, aparece na terra o Consolador prometido, a doutrina espírita, que opera o renascimento da fé ante a demonstração cientificamente comprovada da existência de Jesus, que sai da galeria mítica, onde muitos pretendem situá-lo, para reinar sublime nos corações, graças às palavras dos imortais, que dele nos falam no livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, no céu e o inferno, na Gênese. Tudo está lá, muito bem esclarecido, sem precisar de uma atualização, escrito pelos espíritos superiores, que dele nos falam, reverenciam e atestam, atestados eles mesmos, que foram pela cultura através da investigação racional. Por essa razão, no Espiritismo que hoje honra a terra, temos Jesus Cristo imáculo e vitorioso, abrindo os braços ao mundo em desalinho, para novamente repetir: vinde a mim, eu sou a vida, e a vida em abundância. Vinde a mim, pare de praticar violências, deixe de cultivar a ignorância, o orgulho, a vaidade, as mentiras, as palestras horríveis que estão por aí. Pare de seguir essas criaturas que querem ser os sabichões, que querem ser os reitores, que querem tomar o lugar de Jesus, quando não tem condição nem de passar o pano ainda nos bancos. Quem me segue, mesmo morrendo, viverá. A codificação espírita que nolo traz é o céu da esperança, aquecendo e iluminando as consciências atormentadas através dos milênios e conduzindo-as para o porto feliz da tranquilidade plena. Meus amigos, esse é o livro que iniciou na terra aquilo que Jesus disse e o apóstolo João anotou, que ele enviaria o Consolador prometido para ficar de vez conosco, explicando tudo na ciência, na filosofia, para sabermos nos ligar de forma moral, ética, cumpridor dos deveres, nos ligar aos ensinos do Criador. E tendo a segurança pedagógica, jurídica, divina, para subirmos os degraus da perfeição, para nos encontrarmos novamente com o nosso Criador, agora perfeitos pelos nossos próprios esforços de estudar só nos livros seguros de 1 a 4 horas todo dia na sequência, e assim ficarmos 30, uma encarnação, 2, 3, até atingirmos a condição de alunos perfeitos, cumpridores, responsáveis dos nossos deveres para com Deus. Esse é o núcleo de estudos espíritas e jurídicos Gesiel Estevão, que está no livro Paulo Estevão, de psicografia de Francisco Cândido Xavier, pela psicografia, pelo escrito do nosso benfeitor Emmanuel. É o maior tratado que existe na Terra sobre o cristianismo verdadeiro. Vamos estudar os livros seguros, devagar, mas aprendendo,
para não precisar toda hora cair dos abismos e subir e tentar subir correndo apavoradamente. Sempre andando com calma, com serenidade, cumprindo os deveres que a lei determina para todos nós. Um abraço fraterno, tudo de bom em Livros Seguros.